estuda a forma como o ser humano aprende, tem chegado à conclusão que nós retemos muito melhor informação quando nós não nos limitamos apenas a ouvir. Quando nós ouvimos, vemos, manuseamos, mexemos, fazemos, sentimos, cheiramos. Quando nós usamos o máximo de sentidos, a informação fica muito mais. E é por isso que eu vou-te pedir que tu vais estar a ouvir a minha voz, que eu vou ditar a frase, tu vais estar a escrever, a Margarida vai ajudar escrevendo também. Esta é a ideia principal que eu quero usar na comunicação daquilo que eu compreendo que nós aprendemos com a palavra de Deus, na porção que nós vamos usar hoje. Então, eu vou ditar. Teologia e prática. É mesmo assim, teologia, sem o artigo definido. Teologia e prática de filhos de Deus, e é mesmo assim, não é dos filhos de Deus, é de filhos de Deus. Desculpem, de filhos do Deus, desculpem, então vou repetir, teologia e prática de filhos do Deus que, repito, teologia e prática de filhos do Deus que provê e cuida. Teologia e prática de filhos do Deus que provê e cuida. Deus tem imensas características, tem imensos atributos. E neste final de tarde, início de noite, nós estamos a focar em dois atributos de Deus. O Deus que providencia, que provê, e o Deus que cuida. E os filhos desse Deus têm uma certa prática, uma maneira de fazer, uma maneira de viver, uma maneira de agir. Os filhos desse Deus que provê e cuida têm uma certa teologia. Convido-vos a virem comigo até a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, que é o último capítulo, que significa que mais alguns domingos e nós teremos terminado a primeira carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 16, eu vou pedir que vocês me acompanhem na leitura dos versículos 1 até ao 12. E tenham em atenção esta frase que nós usamos: a teologia e prática de filhos do Deus que provê e cuida. E ao fazermos a leitura, tentem já ver o que é que levou o pastor Paulo Pedro a essa conclusão, a sintetizar aquilo que ele nos quer comunicar, com base neste texto da Bíblia, da forma como ele fez. 1 Coríntios 16, 1 a 12. Estamos diante da palavra de Deus. Leiamos, ouçamos a leitura com máxima atenção e reverência também. Quanto à colheita para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. E, quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém aqueles que aproverdes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedónia, porque devo percorrer a Macedónia. E bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno para que me encaminheis nas viagens que eu tenho de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes.
Ficarei, porém, versículo 8, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. Versículo 10. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. A teologia, ou teologia e prática de filhos do Deus que provê e cuida. Deus, acompanha-me, renova-me, ó Deus, nas minhas forças, na minha concentração, na minha mente. Acima de tudo, toca no meu espírito e dá-me de transmitir à tua igreja aquilo que é a tua palavra, de maneira que possa alimentar, possa nutrir, possa trazer a tua mensagem para que aquilo que nós estivemos a cantar transforma-nos conforme a tua palavra. Possa então ser uma realidade em nós. Aos meus irmãos, dá-lhes a concentração, a atenção, renova-os também no cansaço que possam ter e dá-lhes depois então a Deus a capacidade de eles estarem sensíveis, dispostos, abertos para no seu íntimo aceitarem e se submeterem à tua palavra. É a minha oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Ao acabar o capítulo 15, Paulo acabou aquilo que eu chamaria a exposição teórica. O tratar de uma forma expositiva, o ensino que ele queria trazer aos coríntios, que nós percebemos que na maior parte desse ensino ele está a responder a perguntas que eles próprios tinham colocado. Na parte inicial ele trata de um problema, trata de dois problemas na realidade. Ele trata de um problema de divisões, partidarismos, conflitos que havia na igreja, porque havia uns que se assumiam como seguidores, adeptos de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, outros até do próprio Senhor Jesus Cristo, e havia ali contendas na igreja. E aquilo era algo conhecido e tinha chegado essa informação ao conhecimento de Paulo através de membros de uma família. Ele vai depois, por exemplo, tratar também de problemas como o orgulho, a vaidade, a forma como as pessoas se apoiavam na sabedoria que tinham ou julgavam ter para se elevarem e destratarem, elevarem-se a si próprios e destratarem outros. Ele trata, por exemplo, disso também na parte inicial da carta. Ele vai tratar de questões, por exemplo, de imoralidade sexual. Havia um caso grave de um incesto que estava a acontecer entre um enteado e uma madrasta e era conhecido até publicamente na cidade. Ele trata de coisas assim. Depois vai responder a várias perguntas sobre casamento, sobre a celebração da ceia, sobre os dons, etc. E no capítulo 15, que foi o último que tratamos, ele trata da ressurreição. E ele fecha esta secção. E na realidade, eu não sei a experiência de escrever cartas à mão é algo que só pertence a alguns de nós, que estamos de uma certa geração. Mesmo escrever o e-mail não é bem a mesma coisa, mas pronto, vamos supor que com o e-mail, estivemos a escrever um e-mail pessoal a alguém. E já tratamos das coisas que queríamos tratar. Agora é a altura de nos despedirmos, mas vamos imaginar que é alguém com quem nós temos uma certa proximidade. Aí fazia mais sentido no tempo das cartas, porque nós, os velhotes, no tempo das cartas, o telefone que havia era um em casa, provavelmente de disco, ok? Não havia esta história de telemóveis e portanto, o momento de escrever uma carta a alguém era... Tens razão, estás a olhar para mim como... É a história de coisa de velhos, não, vocês não passaram por isso. A parte de finalizar uma carta escrita à mão para alguém pessoal era um bocado complicado. E as tantas, bom, há uns com uma certa personalidade, era ok, já acabei, tchau, até a próxima. Pronto.
Dobravam a carta, punham no envelope. Alguns que começavam ali e olha, nós vemo-nos daqui a 3 meses e não te esqueças disso e lembra-te daquilo. E enrolávamos e enrolávamos e enrolávamos. E às tantas, quando alguém olha para o capítulo 16, assim com mais distração, pensa, isto basicamente é as despedidas. Isto é ele a terminar a carta e pronto, é isto que está aqui. Nem merecia, se calhar, pregações de 2 domingos, como os pastores vão fazer. Nas cartas do apóstolo Paulo acontece, com alguma frequência, que ele conclui a carta com recomendações finais, com aspectos práticos, depois faz a saudação e faz as despedidas. Habitualmente ele faz isso. E ele vai fazer isso novamente com a carta aos Coríntios. No meu entender, é importante olhar para as secções finais das cartas de Paulo com cuidado, de não as ver apenas como, ok, são coisas práticas que ele vai dizer, vai fazer a saudação, vai despedir, já não precisamos dar grande atenção. É importante olhar para estes textos como textos com os quais nós podemos aprender alguma coisa extraordinariamente útil. Aliás, Paulo, se vocês vierem comigo ao início da carta, lá no início dos Coríntios, da carta de Paulo aos Coríntios, ele tinha essa característica, não sei se isto é um problema dos Paulos, há quem ache que sim. Basicamente, no início de uma carta, o que é que se espera? É dizer quem é o remetente, quem são os destinatários e dar um oi. Seria mais ou menos assim. Apóstolo Paulo, para os Coríntios, alô pessoal. Mas ele não faz isso. Mesmo nas saudações dele, nós aprendemos coisas extraordinariamente profundas. Venham comigo a 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1 até ao 3. E reparem como é que ele, numa simples saudação, ensina coisas tão profundas e tão extraordinárias. Paulo é o nome de remetente. Bom, aqui já podias saltar e ir para os destinatários e dizer boa tarde. Não, ele vai dizer, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Só aqui, chamado pela vontade de Deus, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo. Ele escreve em conjunto com o irmão Sóstenes à igreja de Corinto. Não, ele não diz só assim. Ele diz à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É homem complicado. Mas mais do que ser homem complicado, é um homem que quer ensinar. E acima de tudo, ele mostra que as convicções que ele tem, teologia tem a ver com as convicções que nós temos. Aquilo que nós acreditamos acerca do ensino de Deus e a maneira como Deus se relaciona com toda a sua criação e com a humanidade. Teologia é isto. O ensino e à volta do ensino, as convicções que nós temos sobre Deus e a maneira como Deus se relaciona com toda a sua criação. E nós vemos que as convicções de Paulo estão presentes até na sua saudação. Na forma como ele faz o remetente, os destinatários e a saudação, ele cerca tudo isto das convicções que ele tem. Eu não sou apóstolo por acaso, eu sou apóstolo porque fui chamado. Fui chamado de acordo com a vontade de Deus. Não calhou. Não estou a escrever sozinho, só se está a me ajudar. E estou a escrever a uma igreja que é de Corinto, mas ele não se limita a dizer isso. É uma igreja de Deus. Com todos os problemas que tem, com todas as dificuldades que tem, não deixa de ser uma igreja de Deus. E são pessoas que foram chamadas para ser santos, em conjunto com outros. Sonda-nos, Senhor, e nos conhece. Quebranta o nosso coletivo coração. A fé cristã não é uma coisa apenas individual e privada. É algo corpóreo, comunitário. Esta mesma característica que este homem tem, nós vemos então na saudação dele. Ele chegou ao fim da exposição em que tratou os assuntos que eu disse que ele tratou até ao capítulo 15. A partir de agora era basicamente despedir-se. Mas nós, quando olhamos para o capítulo 16, nos versículos que nós estivemos a ver, nós damos-nos conta no seguinte. Primeiro aspecto, existe uma necessidade material e financeira.
A resposta para essa necessidade precisa de ser posta em prática, precisa de ser operacionalizada. Da parte de Paulo precisa de vir a orientação para eles organizarem as coisas. O apóstolo Paulo vai tratar disto, que é uma coisa tão prática, tão concreta. Mas ao fazer isso, nós vamos ver no que é que o apóstolo Paulo acredita. Quais são as convicções dele? Quais são a teologia dele? Qual é a teologia dele? E como é que nós vemos as convicções dele transpostas para a prática? Tu queres ver no que é que verdadeiramente uma pessoa acredita? Vê o que essa pessoa faz. Repito, queres ver verdadeiramente a teologia de uma pessoa? Vê o que essa pessoa faz. Quando chega aos aspectos práticos, o que é que ela faz e como é que faz? Aí tu vais ver verdadeiramente no que é que essa pessoa acredita. Por outro lado, nós vemos nos versículos que nós vamos tratar agora, que Paulo tem planos de viagem. Ele tem ideias sobre para onde queria ir, quando quer chegar, onde quer passar, quanto tempo quer estar e qual é o seu destino final. Ele entende por bem partilhar essa informação com os irmãos de Coríntios e dar as explicações. Mais uma vez, o apóstolo Paulo vai tratar de situações práticas e concretas. Mas ao fazer isto, ele vai refletir a teologia que ele tem, as convicções que ele tem, aquilo que ele acredita, e isso vai se manifestar na prática e com isso ele vai nos ensinar algumas coisas. Dois outros assuntos práticos e concretos que nós vemos. Timóteo está de partida conforme a indicação de Paulo para ir ter com os coríntios. Nós já vimos isso no capítulo 4. Ele vai encontrar-se com essa igreja que nós já percebemos é uma igreja difícil, está a passar uma questão complicada. Imoralidade sexual, era uma igreja que era falada nas redes sociais que havia da altura, era uma igreja que havia divisões, era uma igreja que o culto era uma tourada quase, na celebração da ceia havia pessoal que se embebedava, havia pessoal que passava fome, e Timóteo ia como delegado do apóstolo Paulo para essa igreja. Eu acho que mesmo que vocês tivessem 1,80 m de altura e 2 metros de largo e muito músculo, se fossem para uma igreja assim e não se chamassem apóstolo Paulo, eu acho que vocês também iriam ficar com medo. Eu iria. Eu iria perguntar, apóstolo Paulo, não há assim outra igreja? Há várias que a gente plantou. Por exemplo, a igreja de Tessalónica. Seriam as minhas escolhas. Ou Tessalónica ou Filipos. Era o que eu escolhia. As outras todas eu iria fugir. Coríntios viria no fim da lista. Timóteo tinha que ir para essa igreja e Paulo sabe que os irmãos lá da igreja de Corinto são frescos e fofos e há um certo risco do coitado de Timóteo não ser adequadamente tratado. Paulo vai dar algumas indicações sobre isso. Mais uma vez, é um aspecto bem prático, bem simples. Paulo vai tratar disso, mas mais uma vez ele vai refletir naquilo que ele acredita e vai nos ensinar alguma coisa sobre isso. Há um último assunto bem prático e simples que nós vemos. Apolo, um dos que se falava lá na igreja de Corinto, tinha o seu grupo. Portanto, a igreja de Corinto era dividida em pelo menos 4 grandes grupos. E toda a gente se identificava com um grupo. Toda a gente, não havia exceções. Eram os de Paulo, eram os de Apolo, eram os de Cefas, que é Pedro, e eram os de Cristo. E Paulo vai explicar aos coríntios, olha, há um ídolo vosso que não quer ir aí. Eu já falei com ele, eu disse, Apolo vai, Apolo, não vou. E provavelmente a ausência de Apolo em Corinto estava a começar a parecer estranha, e Paulo entendeu por bem dar uma explicação. É um assunto bem prático, bem simples, mas mais uma vez, nós vamos entender e aprender alguma coisa de Paulo com isto. De um comentário dos que eu usei para me preparar, eu tirei a seguinte parte que eu leio. Portanto, isto aqui não é meu. Os planos futuros de Paulo também incluíam uma visita a Coríntio. Ele continuaria o seu ministério em Éfeso até o dia de Pentecostes, isto está em 16:8, e no final daquilo que se pensa ser a primavera de 55, ele iria continuar viagem. Os seus planos originais que ele tinha era viajar naquela época de Éfeso para Corinto diretamente, e aquilo que nós vemos que parece estar a acontecer, e vemos isso pelo versículo 5 do 16, e quando abrimos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 15 e 17, parece que Paulo foi criticado também
por causa dos seus planos de viagem, tinha dito que vinha, mas depois aconteceu alguma coisa, depois já não veio, e pareceu que os irmãos de Corinto, como eu disse, eram frescos e fofos. Parece que o ser humano não muda. E continua a haver pessoas frescas e fofas hoje em dia, a começar por mim. Parece que algumas começaram a criticar Paulo por não ter ido. Então, Paulo, estando em Éfeso, enviou Timóteo para a Macedónia. Quando vocês lerem Macedónia e Acaia, pensem na Grécia Antiga. Macedónia era parte do norte, onde estavam igrejas como, por exemplo, Filipe e Tessalónica, aquelas que eu disse que eram as minhas preferidas. Bereia também estava lá em cima, Macedónia. E na parte do sul, Acaia, onde estava a cidade de Corinto. Paulo então enviou Timóteo e Erasto para a Macedónia como responsáveis por uma ação social que iria ser feita na região da Acaia. E é nesse contexto dele estar nesta situação que provavelmente ele enviou Paulo para ir a Coríntio, juntamente com esta carta que ele está a escrever. Outra informação que eu quero dar, que é importante para percebermos o que é que está a acontecer na cabeça das pessoas que estão a receber a carta de Paulo. Eles sabem disto que eu vou dizer, que nós, como não sabemos, precisamos dessa informação para estarmos em sintonia com eles. Pelo aquilo que nós sabemos da Bíblia, comparado com outras fontes históricas daquela época, é razoável, é seguro, é certo afirmar que entre o ano 44 e o ano 48 depois de Cristo, houve uma grande fome em diferentes partes do Império Romano. E uma das partes mais afetadas foi Jerusalém, a cidade de Jerusalém. 44 a 48 depois de Cristo. Se tu pensares que o Senhor Jesus Cristo terá ressuscitado, portanto, terá sido morto, ressuscitado, alguns pelo ano 30. Portanto, estamos a falar de 14 anos depois. Há uma grande fome. Nós encontramos evidências dessa grande fome no Novo Testamento, como encontramos em escritos seculares daquela época. E, por exemplo, Margarida, podes anotar, para as pessoas verem, se faz favor. Eu vou dar 3 referências que nós não vamos ler agora. Mas em casa, se vocês quiserem, vocês nestas 3 referências vão encontrar informação sobre aquilo que foi sendo feito por diferentes igrejas de diferentes regiões para enviar ajuda material e financeira para os irmãos da igreja de Jerusalém que foram os mais afetados com essa fome. Houve uma grande fome em diferentes regiões do Império Romano. Jerusalém é uma das mais fortemente afetadas e várias pessoas, inclusive da Igreja de Cristo em Jerusalém, passaram fome de tal maneira que chegaram a níveis significativos de pobreza e tiveram de ser ajudados por irmãos de outras igrejas. Então, a Margarida vai escrever e vocês podem acompanhar as referências onde vocês podem ver informação sobre essa fome e o trabalho que foi feito por igrejas na região da Galácia, na região da Macedónia, na região da Acaia, para enviar apoio na própria Antioquia da Síria, para enviar apoio financeiro para Jerusalém. Vocês encontram isto em Atos 11, 25 a 30. E é curioso, eu tenho dito que nós somos filhos de um Deus que providencia, provê e cuida. É muito interessante que em Atos 11, 25 a 30, podes ir projetando conforme escreves, Margarida, se faz favor. A provisão de Deus vê-se no seguinte: Deus envia um profeta, Ágabo, para avisar previamente que iria haver aquela fome. Onde é que vocês já ouviram falar disto? Não? José. No Egito, iria haver 7 anos de fome. E Deus dá um sonho a José para avisar a Faraó que viriam 7 anos de vacas magras para que se criarem condições para enfrentarem aquilo. O Deus que provê e cuida. Atos 11, 25 a 30. Depois outra referência onde vocês encontram informação sobre isso. Outra igreja que também apoiou foi a igreja em Roma. Romanos 15, 25 a 28. Romanos 15, 25 a 28. Então, Atos 11, 25 a 30, Romanos 15, 25 a 28 e Atos 24, 17. Atos 24, 17. São 3 textos da Bíblia, são 3 referências
que tu, ao leres, vais ficar por dentro daquilo que os coríntios também estavam por dentro. Os coríntios sabiam que havia uma fome. Um dos locais mais afetados eram Jerusalém, eram irmãos na fé, e os coríntios sabiam que havia diferentes igrejas da região da Galácia, da região da Macedónia, de Roma, da Antioquia, da Síria, e eles próprios que estavam na Caia quiseram também participar nesta situação. E é então neste contexto que eu quero pedir para virmos para as tais coisas práticas que Paulo vai tratar, mas vamos ver o que é que se percebe que Paulo acredita e como é que ele vai tratar destas coisas. Entre o versículo 1 a 4, ele vai tratar do assunto da coleta. Então vamos voltar a 1 Coríntios 16, 1 até 4, e eu vou pedir a uma pessoa que possa ler versículos 1 até 4, 1, 2, 3, 4 de 1 Coríntios 16. Se faz favor. Podes, como quiseres, como quiseres. Façam também como recomendei às igrejas da Galácia. Todos os domingos, cada um deve pôr de lado em sua casa uma parte daquilo que conseguiu juntar, para não haver necessidade de andarem a fazer peditórios quando eu chegar. Nessa altura mandarei a Jerusalém com uma carta de apresentação os homens da vossa escolha, para lá irem levar essa oferta. E se for conveniente que eu vá também, eles irão. Ok. Paulo podia ter dito assim, olha, sim, é verdade, os irmãos de Jerusalém precisam do dinheiro, recolham o dinheiro, depois nós vamos mandar para eles, a Deus está resolvido. Ele diz mais algumas coisas que são muito instrutórias. Reparem no seguinte. Ele começa por dizer, quanto a coleta para os santos, e não diz mais. Ele também não precisa dizer muito mais, porque eles estão por dentro do assunto, eles sabem o que é. Quanto a coleta para os santos, eles sabem de que santos é que ele está a falar e de que coleta é que ele está a falar. Portanto, ele não precisa de explicar, olha, sabem, lembram-se que o profeta Ágafo fez uma profecia e havia uma... Nada disso. Quanto a coleta para os santos, todos estavam em dia. Hoje em dia, se alguém chegasse e dissesse quanto a decisão do presidente sobre a dissolução da Assembleia, chegava. Nós todos sabemos do que é que ele está a falar. Está bem? Não é preciso muito mais informações. Agora, ele vai dar as instruções. Façam como eu ordenei. Muito interessante. Linhas de autoridade. Pessoas a quem Deus deu a missão de trazerem ordens, aos quais a igreja fica vinculada com a responsabilidade de obedecer ou então desobedecer. Perante uma ordem só há duas opções. Ou tu obedeces ou desobedeces. Perante um bitite, uma dica, se tu não ligares é tranquilo, não é? Era um bitite, era uma dica, mas uma ordem, obedeces ou desobedeces. Façam como eu ordenei. E Paulo vai informar aos coríntios que a ordem que ele está a dizer que eles devem seguir é a mesma que os gálatas tinham seguido. Há uma ordem que vocês precisam de seguir. Está em causa um procedimento de obediência a uma ordem que está a ser dada por um autor inspirado por Deus. E nós hoje em dia precisamos de perceber que aspectos estão aqui ordenados que não são válidos, desculpem, que aspectos é que estão aqui ordenados que são válidos para nós hoje em dia também. Estão a perceber? São ordens que estão a ser dadas por um autor inspirado por Deus. Agora reparem com atenção. No primeiro dia da semana, como a versão do Vítor, que é uma versão mais explicativa, português mais corrente, não sei se se aperceberam, o Vítor leu e diz já no domingo. Sim, eles quando contavam a semana, aliás, em bom rigor, se nós reparamos, amanhã vai ser segunda. Segundo dia. É porque este é o primeiro. Ok? No primeiro dia da semana. Reparem num aspecto muito interessante. Há algo que deve ser feito num dia específico. Façam a seguinte pergunta. Porquê? Apóstolo Paulo, é juntar dinheiro. Por que é que eu não posso fazer isso na terça-feira? Por
que é que eu não posso fazer na quarta-feira? E reparem que é uma ordem, não é um bitate. Porquê? Alguém, olhando para o texto da Bíblia e pensando em outras partes da Bíblia, consegue responder esta pergunta? Porquê no primeiro dia da semana? O que é que acontecia no primeiro dia da semana? Hã? Era um dia específico separado para Deus quando a igreja se reunia. A igreja de Cristo, com a ressurreição de Cristo no primeiro dia da semana, domingo, não integrou em si mesma a tradição judaica do sábado, como dia separado para Deus. Ficou o domingo. Curioso. O dia para juntar o dinheiro, ou para pôr de parte o dinheiro daquela semana, era o dia do culto a Deus. Era o dia da adoração. Ofertar é um ato de adoração. No primeiro dia da semana, que é aquele mesmo dia em que tu pensas nos teus irmãos, te juntas com a igreja, vocês estão juntos, celebram os cânticos, celebram a ceia, ouvem a palavra do Senhor, é nesse dia que tu vais separar o dinheiro. Há um dia específico para fazer isso. Pois o que ele vai dizer também é, cada um, cada um. Vê-se mesmo que o apóstolo Paulo não viu aqueles morais que existem aqui pela nossa cidade. Os ricos que paguem a crise. Nos anos 80 havia mais, eu lembro-me. Nos anos 90 via-se mais. Os ricos que paguem a crise. Os ricos que sustentem a igreja. O apóstolo Paulo dá como ordem aos coríntios cada um. Mas espera aí. Eu sei aqui na nossa igreja, apóstolo Paulo em Coríntios, irmãos que negociam em tecidos, irmãos que são navegadores, irmãos que comercializam escravos, havia alguns também. E esses têm muito dinheiro. No primeiro dia da semana, que é o dia da adoração, cada um. Eu já estou a ouvir os estudantes pensar assim, não é comigo, é assunto dos meus pais, eu nem tenho dinheiro. É muito interessante. Portanto, cada um de vós precisa de pôr de parte. Que é outro aspecto muito interessante. Quando nós paramos e começamos a ver estes aspectos práticos, é-nos dito que no mesmo dia em que tu estás a te encontrar com os irmãos para adorares a Deus, cada um de vocês vai pôr de parte. Sabem o que é que na Bíblia, qual é a palavra que na Bíblia poderia ser usado para significar pôr de parte algo para um fim? Alguém sabe? Santificar, consagrar. Quando nós pomos algo de parte para um objetivo, nós estamos a santificar, estamos a separar. E reparem que a coleta ia ser enviada quando? Vocês lembram-se da leitura que o Vítor fez? Quando é que a coleta iria ser enviada? Não repararam? Possivelmente quando o apóstolo Paulo chegasse, ou eventualmente quando eles tivessem concluído que é o momento de enviar, vamos designar um conjunto de pessoas que vai, que já vou a este ponto que é muito interessante, e vamos enviar. Significa que aquilo que cada um ia pôr de parte a cada primeiro dia da semana, iria ficar lá em casa durante uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 2 meses, o tempo que fosse até eles concluírem. Estes irmãos vão levar, o apóstolo Paulo vem. Ok, eles puseram de parte, está ali naquele lugar, naquele cofre ou naquele envelope, e entretanto vem a Black Friday. E está uma promoção extraordinária na Vorten, naquele lugar que tem tudo e mais alguma coisa. Epá, isto era mesmo agora. E está ali aquele envelope a chamar por mim. Aquilo foi posto de parte. Então reparem as instruções. É no primeiro dia da semana, que é o dia da adoração, porque isto é um ato de adoração também. Envolve a cada um. E, portanto, eu ia falar dos estudantes.
Não sei se os estudantes vão me chamar pastor Paulo Pedro ou Paulo Pedro, não sei. Eu não tenho dinheiro. E quando a mãe ou o pai, ou os avós são muito jeitosos nesta área, dá uns 20 euros ou 10 euros, ou para comprares um gelado ou qualquer coisa assim, passas a ter dinheiro. Cada um. E alguns dos adultos que riram quando eu me referi aos jovens vão pensar assim, pois, mas eu só ganho 800 euros. E isto faz sentido para aqueles que ganham 2.000, 3.000. Os meus 800 euros ou 700 nem me dá para a vida. Cada um. Porque cada um que é filho de Deus é filho de um Deus que provê e cuida, ou não? Cada um vai pôr de parte. Então eu agarro dos 20 euros que a avó me deu, ou o padrinho me deu, ou o pai me deu, eu retiro X e ponho de parte. Agora é muito interessante, eu impressiono-me, eu espanto-me, porque que há tanta barbaridade que acontece nas igrejas? Só tenho uma explicação. Porque as pessoas não conhecem a Bíblia. O que é que diz lá? Estou no versículo 2. Cada um ponha de parte em casa. É por isso que o envelope vai estar lá durante a Black Friday. Só que tu tens que entender o que é pôr de parte. É santificar, é separar para aquele fim. Está destinado para ajudar os irmãos de Jerusalém. E mesmo que esteja uma promoção do peru, era mesmo aquilo que eu estava à espera há anos e anos e anos e anos. Não é aquele dinheiro. Pode ser outro dinheiro qualquer, mas aquele não. Cada um ponha de parte. E depois eu gosto desta frase que está aqui. Na versão da Bíblia que eu estou a usar é conforme a sua prosperidade. Vítor, como é que tens aí no teu versículo 2? Correspondente a isto. Daquilo que conseguiu juntar. Conforme a sua prosperidade. Então, eu só recebo 20 euros de vez em quando da minha avó. Pões de parte aquilo que entendes conforme o que tens. 20 euros que os meus avós me deram. Eu ganho 750 euros. Pões de parte conforme aquilo que Deus te deu. Eu ganho 7.500 euros. Pões de parte conforme aquilo que Deus te deu. Ouvi uma vez uma história real. Portanto, não é uma anedota, não é piada. Passou-se numa igreja que reservo-me a não dizer o nome. E a pessoa que ouviu é tão somente a primeira filha daquela senhora que está ali naquele canto. E, portanto, se é a primeira filha daquela senhora que está ali naquele canto, tem alguma coisa a ver comigo. É a minha irmã mais velha, que diz que uma vez no Porto, passando a saída de cumprir os compromissos dela profissionais, ela pensou, vou entrar numa igreja e vou ouvir qualquer coisa. E que a minha irmã conta que ouviu é mais ou menos assim. Pensa naquilo que gostarias de ganhar. Se me fizessem essa pergunta, sem nada na manga, eu não teria nada de problemas nenhums em dizer 10.000 euros. Ou aqui alguém que é tão humilde queria dizer 300 euros. Pensa no que gostarias de ganhar. Tranquilo, não é? Sabem o que é que disseram depois a seguir? Agora vão dar o dízimo desse valor que pensaram. Como é que diz mesmo? Conforme a sua prosperidade. Eu dou conforme a minha prosperidade. Há uma passagem, há 2 capítulos que vocês precisam de ter paralelo a este, que eu espero que vocês, aqueles que se interessarem por esse assunto e querem se aprofundar, leiam. Que é 2 Coríntios, capítulo 8 e 9. Temos muita instrução aí, porque Paulo vai aprofundar as orientações aos coríntios sobre esta coleta. E aprendemos coisas extraordinárias nesta secção. Deixem-me só citar algumas destas coisas. Em 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, nós vamos ver coisas como vai-se reforçar que havia uma necessidade de assistência social. Vocês depois vão poder ver isto.
nós vamos ver que o facto de haver alguns que são zelosos com as finanças da comunidade, da igreja, acaba por estimular a outros. Nós vemos isso, Paulo a falar disso lá no capítulo 9. Outra vez Paulo vai falar de algo que é preparado, que é pensado, que é executado com tempo, não por impulso, não no momento. Preparem. Irmãos, este é um princípio que nós devíamos integrar na nossa vida. Sabem quando é que vocês deveriam decidir a oferta que vocês vão dar a cada domingo no culto? Em casa durante a semana. Decidam logo ali. E quando vocês vêm e é anunciado o momento do culto, vocês não estão ali a contar e a ver e a conferir. Eu por sinal, nisto até tenho o Edmundo sabe, é o nosso irmão que levantou a oferta. Cá está, confiei nas tecnologias. Para mim eu já vinha preparado, já sabia o valor que eu ia dar. E não é que o MBA não está a passar, talvez agora, se eu for agora fazer, eu já combinei com o Edmundo que eu vou fazer, mas na hora não funcionou. Eu pensei, desgraçado do telemóvel. Sabem qual é a vantagem de fazer esta prática? Preparar e pensar com antecedência. Vocês sabem. Vocês disciplinam-se mais, vocês cumprem mais e não fazem coisas por impulso. Vocês organizam-se. Se vocês trabalham com um orçamento mensal na família, vocês podem, seguindo o princípio, olha, eu pus-me a listar os versículos que falam desta ideia de que é algo preparado, pensado e executado com tempo. No capítulo 9 de 2 aos Coríntios. Eu encontrei no versículo 2, no versículo 3, no versículo 4, no versículo 5. Esta é a ideia de prepara com antecedência. Algumas dessas poucas vergonhas que nós ouvimos falar de que acontece nas igrejas que andam a extorquir dinheiro às pessoas é por falta disto. Pensar e preparar com antecedência. Vocês, como sabem o vosso orçamento mensal, até podem, ao início do mês, já decidir, olha, o que é que vamos dar a cada domingo? Uma coisa. Chega o dinheiro, vamos separar as nossas ofertas. E a coisa é pensada, é planeada. Na passagem que nós estamos a dizer, diz, no primeiro dia da semana, cada um de vós em casa ponha de parte. A falta disto afeta as finanças de uma igreja. Querem perceber como é que estão as finanças da nossa igreja? Querem? Não podes ficar em pé, se faz favor. Dá-se o caso de alguém. Este senhor é o Nuno. Encantado, obrigado. Podem chegar ao pé dele e perguntar, Nuno, podemos ter acesso aos mapas das contas aqui da Sobreda, só para nós sabermos? Para depois tu em casa te preparares, te organizares. Ouvi, e bem, porque vai na linha daquilo que eu também quero, que nós pastores também queremos, que é nós, Igreja da Sobreda, precisamos ter uma igreja autónoma. O que é que tu sabes sobre as finanças da nossa igreja? O que é que tu tens pensado com antecedência em casa sobre as finanças da nossa igreja? Ou estás naquela atitude dos ricos que paguem a crise? Há alguém que vai assumir isto, alguém vai tratar disto. Cada um vai dar conforme a sua prosperidade, significa que tenha eu 20 euros por mês, que é o que os meus avós me dão da mesada, eu posso contribuir para a igreja. Ganho eu o salário mínimo, eu posso contribuir para a igreja. Ganho eu um salário de sonho, eu posso contribuir para a igreja. O que a Bíblia diz, por exemplo, lá em 2 Coríntios capítulo 9, uma das coisas que, por exemplo, nós vamos ver é que o dar está relacionado com realidades interiores da pessoa e da sua relação com Deus. Vejam com atenção, 2 Coríntios 8 e 9, vocês vão encontrar associado ao dar coisas interiores como gratidão, generosidade, alegria, perceber que aquilo é uma graça e é um ato que é feito por alguém que confia na provisão de Deus e dá com liberalidade. É mais do que perceber, a nossa igreja gasta tanto de renda, ou a nossa igreja gasta tanto de luz, gostaríamos de ter um pastor, é também ter essa capacidade de pensar, há pessoas que estão a passar necessidades, de outros lugares.
Como é que nós, como igreja, vamos nos constituir como uma resposta? Isto é algo que é pensado antecipadamente e é posto dinheiro de parte e quando chega o momento é dado. A Bíblia fala muito mais de dinheiro do que aquilo que nós imaginamos. E no dinheiro deve haver o reflexo da nossa teologia, das nossas convicções e da nossa prática. A pessoa que é agarrada ao dinheiro, ganha 20 euros, ganha 800 euros, ganha 8.000 euros. Não fiques com a ilusão de pensar que tu vais ser mais generoso quando ganhares 8.000 euros, se não consegues ser generoso ganhando 800. Não vais. Porque tem a ver com a confiança que tu tens na provisão de Deus e a capacidade que tu tens de obedecer. Não tem a ver com o número de zeros ou de noves. Eu sempre achei interessante esta questão. Uma conta com muitos zeros. Eu preferia uma conta com muitos noves. Acho eu, não sei. A matemática não é o meu forte, mas eu preferia uma conta com muitos noves. Começa com 9 e vai com noves até ao fim. Uma conta com muitos zeros, porque mesmo que comece com 9 e tenha muitos zeros, se eu estou a fazer meias contas, se começar com 9 e acabar com muitos noves, mas são coisas... Paulo vai falar lá aos Coríntios, capítulo 9, 2. Quem semeia muito, colhe muito. As contribuições devem ser dadas de acordo com o que está no coração da pessoa. Deus ama quem dá com alegria. E, portanto, no momento de dar, deve vir ao de cima as nossas convicções. Na rua eu dificilmente dou dinheiro. Não é que eu me estou a dar como um grande exemplo, mas é só para tu perceberes que eu pensei nisso e eu tomei decisões. Na rua dificilmente dou dinheiro. Se alguém se me apresenta e tem uma necessidade, preciso de um bilhete para o comboio, venha comigo à bilheteira, vou pagar o bilhete. Preciso de uma refeição, venha comigo. Isto já aconteceu, não é teórico. Chegamos lá, eu disse, olha, escolha, está aqui a emenda, escolha o que o senhor quiser escolher, eu vou pagar. Dar dinheiro, quase nunca faço. A descida, quando estás a sair do eixo norte-sul para descer para a Praça de Sete Rios, para ir então para as instalações da igreja, há ali um senhor que está constantemente. Tenho um aviso para vos dar. Aquele senhor não manca. Aquele senhor não manca. Porque eu já ouvi várias vezes, principalmente a subida da rampa, ou, no caso, a descida da rampa, quando ele está distraído, a andar inteiro, irto que nem uma barra de ferro. Quando chegam os carros, ajusta. Ajusta. Então, no meu coração, ali não está a dar. Aquele senhor, não. Eu já faço assim, não. Eu já fico a pensar, mas tu já não conheces o meu carro, que eu constantemente... Mas também já me aconteceu em situações na rua em que eu tive a convicção, olha, vou dar. A Bíblia fala de dar conforme está no nosso coração. A necessidade existente não deve ser o motor principal e estrutural das nossas ofertas. Vocês vão encontrar lá na Bíblia, vejam, 2 Coríntios 8 e 9. Não dar como com tristeza. Eu estou a dar este dinheiro, mas se o Edmundo não olhasse para mim... Não des, porque a Bíblia diz que Deus ama a quem dá com alegria. Vocês estão a ver que há convicções por detrás de um ato prático simples, que é finanças. É verdade que eu preciso de perceber o que é que está por detrás desta oferta. No caso, era a fome que havia em Jerusalém. No nosso caso, pode ser a vida da nossa igreja. Ou como é que podemos responder a pessoas que têm chegado ao nosso encontro que manifestam necessidades financeiras. Mas eu devo manifestar aí as convicções que eu tenho. Principalmente que eu sou filha de um Deus que provê e cuida. Vamos voltar, porque senão... Cada um... No primeiro dia da semana, em casa, conforme a sua prosperidade, ponha de parte e vá juntando. Segundo o versículo 2, porquê que se procede assim?
Para não acontecer naquele momento que quem está a dirigir os cânticos diz, olha, vamos dar o colete, e nós ficamos atrapalhados e começamos a apanhar a bolsa e contar o que está lá e nem saber. Irmão, irmã, organiza isso de casa com antecedência, está bem? Está bem? Posso ter... Ok, pastor? Então pensa nisso com antecedência. Se vocês são um casal, organizem-se. Convém vocês perceberem as necessidades que estão em causa ou aquilo que está em causa, mas também não deixes só em função das necessidades. Não te esqueças que tu és filho, filha de um Deus generoso. A generosidade é dar à brava. Agora, eu já sei, alguns estão a pensar, pois, mas Paulo Pedro, quando a gente dá à brava, há um certo risco de depois o pessoal esticar-se e gastar mal. A própria Bíblia tem princípios também. Vejam comigo os versículos 3 e 4. Quando eu tiver chegado aí, eu, apóstolo Paulo, nós vamos enviar aquelas pessoas que vocês aprovarem. E vão com cartas. Vamos pôr a cabeça a funcionar. O que é que vocês imaginam que iria na carta? Vá lá, vamos lá. Portanto, escolhemos aqui algumas pessoas, ok? Vamos imaginar, escolhemos o João e a Marta para irem casais, afinal é uma viagem até Jerusalém, é longe. Vamos escolher a vocês os dois também para irem. Este casal jovem, casal. Vão vocês também. Quem vamos escolher mais? A Lina vai também. Pessoa com muita experiência em coisas administrativas e processos e tudo mais. Deixa eu ver quem vai mais também aqui. O Edmundo vai. O Edmundo é uma das pessoas que trata nisso na nossa igreja. Vai com uma carta. Eles vão como... estão de acordo? É o que está ali. Se a igreja não aprovasse, eles não iriam. Estes foi os que eu indiquei. Tem que ir à votação. É o que está lá. Enviarei aqueles que aprovardes, vocês igreja. Como cartas. Agora, pensem comigo. O que é que iria nas cartas? Ora, estão a ver. A Lídia disse logo, nós gostamos muito de vocês que foram nomeados, mas para que os irmãos em Jerusalém saibam que nós funcionamos aqui com coisas sérias, olha, a tua filha reagiu logo. Olha, nós reunimos X e estamos a enviar X. E esperamos que chegue X. Não X menos Y. Se chegar X mais Y, tudo bem, significa que eles pelo caminho acrescentaram, mas X tem que chegar. Exatamente, pelo caminho. Afinal, a viagem até Jerusalém é longa e vê-se muitas bancas e sabem, naquela zona há muito costume de negociar, não é? Eles dizem 100 qualquer coisa, tu não podes dizer logo 100 coisa, eles até ficam ofendidos. Quem já foi a Marrocos sabe disto. Tens que dizer, não, 50, ele vai dizer 75, não é? E vocês andam assim. Portanto, pelo caminho vai chegar, vão os nomes deles. Vai uma saudação da igreja. A carta vai dirigida a alguém. Eles, quando chegarem lá, vão entregar a oferta a alguém. Nós sabemos quem são os líderes da igreja de Jerusalém. Olha, vocês vão entregar a carta a Tiago, o meio-irmão de Jesus. Não, nós encontramos lá um irmão, Augusto. Que é Augusto? Na carta dizia que era para entregar. Estão a ver? Há seriedade no tratar do dinheiro de Deus. Há seriedade no tratar do dinheiro de Deus. E essas pessoas é que vão levar as vossas dádivas a Jerusalém. Se for necessário eu ir também, eu vou convosco. Ou eles irão comigo. Dinheiro de Deus é tratado conforme os critérios de Deus. E tu precisas de conhecer. E esta parte trata, por exemplo, 2 Coríntios, capítulos 8 e 9, nós temos mais coisas a ensinar. Jesus, por exemplo, ensina, é mais bem-aventurado dar do que receber. Jesus, por exemplo, no lugar onde estava a ser feito o ofertório, ele elogia a atitude daquela viúva que deu mais do que os outros quando se sabia que o valor facial, o valor material, era menor do que os outros. E os discípulos acharam estranho. Jesus disse, ela não deu do que lhe sobrava, ela deu tudo. Porquê? Porque aquela mulher confiou na provisão de Deus. O que vai fazer diferença
no melhorar da saúde financeira da nossa igreja é nós acertarmos as nossas convicções sobre dinheiro com as convicções de Deus. E uma das coisas que vai acontecer é nós vamos crescer para nos tornarmos não apenas uma igreja autónoma financeiramente, mas uma igreja que vai poder ajudar outras coisas, inclusive até quem sabe enviar missionários. Mas enquanto não houver uma mudança no teu coração, não vai haver uma mudança na tua carteira. E tu vais continuar a achar que é responsabilidade dos outros, os ricos que paguem a crise. Eu sou grato a Deus, já agora que fique bem claro o seguinte, eu não sei quem dá ou deixa de dar quanto na nossa igreja, não sei. Paulo Chaveiro não sabe, o Zé Manel acaba por ter mais informações porque é o pastor que faz a supervisão da área financeira da nossa igreja e só sabe quando as pessoas nomeiam para efeitos depois de contabilização ou de ser passada a declaração de ofertas depois para as finanças. De outra maneira, nem ele saberia. Agora, uma coisa, irmãos, eu ao ver os mapas, uma coisa eu posso assegurar. É uma área em que a nossa igreja precisa de crescer em fidelidade. Bom, depois avançando, isto é uma coisa prática que ele tratou e ensinou coisas tão interessantes. Está bem? A partir de agora, Edmundo, tenho um aviso para te dar. Já não vais ver ninguém a contar na carteira na hora. O pessoal vai chegar todo já aqui e é só sacar e é... Já está. Já pensaram durante a semana. Ou isso, quando funciona. Quando funciona. Bem? Ok? Quais são as outras duas coisas práticas que ele trata e eu vou usar muito menos tempo com elas? Versículos 5, 6, 7, 8 e 9. Alguém? Tal como fez o Vítor? 5, 6, 7, 8 e 9. Rápido. Acaba aqui? 9, o 9. 9 também. Também, irmãos, é uma coisa simples. É só o nosso amigo dizer, olha, eu penso fazer isto e aquilo, tchau, até a próxima. Agora sem querer fechei as minhas notas. Reparem como é que ele vai fazer. Ele basicamente vai informar a intenção que ele tem, os planos que ele tem das próximas etapas. Mas reparem no seguinte, eu quero só destacar aqui algumas coisas. Ele no versículo 7 ele diz, eu não quero ver-vos apenas de passagem. Este homem é pastor destas pessoas. Este homem fundou esta igreja. A Bíblia informa-nos que Jesus disse, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Ele quer passar tempo a ensinar. E que ele diz, olha, não vou passar aí de raspão. Eu vou parar, vou estar convosco algum tempo. Deixa-me só, a partir do exemplo de Paulo e pegando na afirmação de Jesus Cristo, façam discípulos de todas as nações, ensinando todas as coisas. Tenho uma pergunta. Estás a ensinar quem? Quem são as pessoas que estão a receber ensino espiritual da tua parte, conforme Jesus mandou fazer? Com quem gastas tempo? Ou em quem investes tempo? A outra coisa que eu quero chamar aqui, que eu vejo no ensino de Paulo, é que ele diz, eu vou fazer assim e vou fazer assado se o Senhor permitir. Se Deus quiser. É uma frase que nós usamos e eu não sei se nós pensamos mesmo no que estamos a dizer. Tiago, existe uma passagem em Tiago capítulo 4, versículos 13 a 17. Tiago 4, 13 a 17, registrem. Em que Tiago chama a atenção que os projetos humanos falham tanto.
Nós dizemos que iremos e faremos e vamos acontecer e não sei o quê. E Tiago ensina, nós deveríamos dizer, faremos isto e aquilo, se Deus permitir. Tiago 4, 13 a 17. Se Deus permitir. Vou estudar, vou tirar um curso, vou começar um novo trabalho, vou passar férias. Será que nós nos lembramos que a nossa vida, num assim, pode se alterar? Um acidente, uma doença, perda de emprego, se Deus permitir. Estão a ver a teologia manifesta na prática? Como é que filhos que sabem que o nosso Pai é quem provê e cuida, eu quando faço planos eu tenho que dizer, se... É uma coisa que entrou muito mais profundamente no meu vocabulário quando, em 2010, se soube da minha doença incurável. E eu às vezes digo, eu farei o acampamento de verão se eu estiver vivo. E algumas pessoas olham para mim e acham estranho. Mas o que é que tem de estranho? Imagina lá se nós nos despedíssemos até o próximo domingo, se Deus nos der vida. É ou não verdade? É. Se Deus nos der vida. Ou nós estamos a assumir que domingo cá estaremos, se Deus permitir. É. E cada vez, quando eu ganho esta consciência, eu percebo que o facto de eu ter acordado hoje com vida é uma graça. O facto de eu ter conseguido cumprir um dia de trabalho é uma graça. E eu torno-me uma pessoa mais grata. E por fim ele vai dizer, há aqui uma grande porta, uma grande oportunidade de fazer trabalho para Deus, mas há adversários. Tu tens consciência que nós, ao vivermos a nossa fé, estamos numa guerra com adversários. É mais do que entre nós, pessoas, que às vezes nos desentendemos, às vezes chateamos-nos uns com os outros. Há algo muito acima disso, há adversários. E essa é uma das razões para orar. Não consegues chegar às 16, chega às 16h30. Não consegues chegar às 16h30, chega às 16h45. Mas nós estamos numa fase em que com algumas pessoas estamos a querer orar, porque percebemos que a nossa igreja está numa fase importante da sua vida. Há adversários, muitos. O caráter meu e o teu. O feitio e a personalidade meu e o teu. Os nossos hábitos, a nossa cultura, aqueles que se opõem a Deus, as hostes espirituais da maldade, vários adversários. Repararam, ele só está a dizer, olha, eu vou aí assim, assim, mas já viram as coisas que ele nos ensina? Quero só então terminar com os outros versículos que faltam e peço então uma outra pessoa que nos possa ler do 10 ao 12. O 12. Eu vou começar pelo fim, que é o mais fácil. No versículo 12, basicamente ele está a informar a igreja porque é que Apolo não tem ido. Coisa prática, uma coisa simples. Mas olha o que eu aprendo com ele. Quem era o apóstolo? Paulo ou Apolo ou os dois? Ajuda. Paulo. Quem é que tinha mais autoridade? Paulo. Não notam aí algo interessante neste versículo? Hã? Pronto. Apolo não queria ir. E Paulo disse, ok. Eu tenho-lhe recomendado, provavelmente eu imagino Paulo a dizer assim, Apolo,
Aquela malta anda toda dividida. Provavelmente eles vão estar a pensar que se tu não vais lá e depois quando eu for, eles vão pensar que eu sou mais deles do que tu. É melhor lá tu. E Apolo, pelas razões que ele lá tinha, ele dizia, amado Paulo, não vou. Não é o momento. Não quero ir. E Paulo não manda. Não queres ir? Não vais. Ele informa os coríntios, olha, a situação é esta. Por um lado, vocês precisam de ficar a saber que eu tenho querido que ele vá. Vocês precisam de saber que ele não tem querido ir. E ele vai quando for o momento. Curioso. Nem apóstolo manda na vida do outro, nem a igreja manda na vida do outro. Engraçado. Há espaço. Há um versículo, Margarida, estás a ir excelente. Mais uma referência para pôr ali, para no fim ficar projetadas as referências todas. 1 de Pedro 5, 1 a 4. 1 de Pedro 5, 1 a 4. É uma ordem que Pedro dá aos outros pastores para nós não agirmos como dominadores sobre o rebanho. Como se fôssemos donos da vida dos outros. Apolo não quer ir, eu não mandei ir. Existem limites bíblicos ao exercício da autoridade de quem tem autoridade. E isso precisa ser respeitado. E nós temos aqui um exemplo de alguém que não extrapola a sua autoridade. Depois, a outra parte, dava pano para mangas, dava quase para outra pregação. Só que nós não temos tempo para outra pregação. Eu quero-vos só chamar a atenção, que é os versículos 10 e 11. É Timóteo que está aí. De Timóteo vocês precisam ter na vossa mente um jovem, provavelmente de aspecto e saúde frágil, de personalidade tímido, receoso. Nós percebemos isso pelas cartas de Paulo a Timóteo. Mas era um espetáculo, era um homem de Deus, era um discípulo que ainda antes de Paulo pegar nele, já na cidade, ele era conhecido como discípulo de Jesus Cristo. Aliás, em 2 cidades. E quem o educou nos caminhos do Senhor foram 2 heroínas, a avó e a mãe. Era um espetáculo do homem de Deus, tanto assim que se vocês forem a 1 Coríntios capítulo 4, Paulo vai dizer, eu vou enviar aí a Coríntios Timóteo, que é uma pessoa que me conhece, conhece o meu ensino, conhece a minha prática. Só que era um jovem, provavelmente frágil, provavelmente tímido. Ele lançado na igreja dos Coríntios é mais ou menos como lançar um ser humano na cova dos leões. E Paulo, sabendo disso, ele pensa, os coríntios vão almoçar o Timóteo. Os coríntios vão estraçalhar Timóteo. Até porque provavelmente sabem que Timóteo é mais próximo de mim, então o grupo de Apolo e o grupo de Pedro e o grupo de Jesus, esse então, vão cair em cima do rapaz. Então, o que é que eu tenho que fazer? Igreja, versículo 10. Quando Timóteo for aí ter convosco, assegurem-se que ele não tem que andar receoso, a olhar pelos ombros e a pensar, olha, quando é que vem uma irmã que vai me... Não. Eu quero aí Timóteo tranquilo e em paz. É responsabilidade vossa, igreja. Tratem bem dele. Porquê? Porque é o meu preferido. Anda comigo há muitos anos. Não, porque ele trabalha na obra do Senhor. Só isso deveria servir de motivo para vocês tratarem-no bem. Não o desprezem. Nem por ser mais novo, nem por ser frágil, nem por parecer um totozinho, não sei qual era o... Não o desprezem. Mas encaminhai-vos em paz. Eu tenho uma pergunta de algibeira, igreja. Porquê que o apóstolo Paulo teve necessidade de dizer isso? Pessoas salvas, que têm o Espírito Santo, em quem Deus habita. O apóstolo Paulo é um pouco excessivo. E não só. Porque havia divisões de igreja, mas infelizmente nós, mesmo que salvos pela graça, ainda somos capazes de pecar. E até tratar mal quem trabalha na obra do Senhor para nosso benefício. E por favor, ouçam o pastor Paulo Pedro a ensinar a palavra de Deus, não o pastor Paulo Pedro a puxar a brasa à sua sardinha, porque eu estou a falar-vos do que está aqui. E vocês vão encontrar, eu vou pôr no grupo da igreja, porque a hora já avança, está bem? No grupo do WhatsApp da igreja, as passagens que eu listei, que têm mandamentos sobre como tratar pessoas que, ou de passagem ou em permanência, nos servem na obra do Senhor. Por que é que Deus dá estas ordens? Porque nós podemos falhar.
E por vezes nós podemos tratar melhor. Entendem, não é? Não preciso dizer, pois não? E Paulo sente a necessidade de dizer, não o desprezem. Que ele não tenha que andar com receio. Porque ele trabalha na obra do Senhor. Agora, irmãos, por favor, se eu não digo estas coisas, se eu não aplico, eu estou a deixar de ensinar a palavra de Deus só para vos, ou alguns de vocês, vos contentar na ideia, o Paulo Pedro não está a tirar para ele próprio. Paulo Pedro tem que ensinar a palavra de Deus. E sabem, eu acredito que eu estou-me a aproximar de uma fase da minha vida em que eu tenho muito mais a responsabilidade de formar aqueles que virão a ser os vossos pastores do que eu próprio. Entendem isto? E como igreja, eu digo para uma coisa que está a ser gravada, que eu assumo repetir isto a todos os meus colegas da Ação Bíblica. Uma das coisas que a Ação Bíblica tem na sua matriz cultural é uma falta de cuidado na forma como trata os seus líderes e pastores. É uma área onde podemos melhorar. E não tem a ver apenas com aquilo que tu fazes ativamente por quem trabalha no Senhor, mas é quando tu tens que tomar a palavra para reagir a algo que tu sabes que está a ser feito que não é correto, que é o que Paulo está a fazer aqui. Não o desprezem. Não quero que o desprezem. Não quero que ele esteja aí constrangido no vosso meio, porque é um trabalhador da obra do Senhor e ele está a ir aí numa missão. Encaminhai-o em paz. Eu vou pôr no grupo da igreja e peço-vos que vocês leiam as diferentes passagens onde nós vemos instruções sobre como lidar quem trabalha para nós. Pode às vezes haver a mentalidade, é a prata da casa. Conhecemos há muitos anos. É verdade que Paulo vai dizer a esse Timóteo na sua carta, ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te o padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Mas há outras partes da Bíblia, que eu não vou pegar aqui para não me alongar muito mais, em que a Bíblia nos ensina sobre como devemos lidar com aqueles que trabalham para o Senhor. Não são sacos de pancada. São pessoas que merecem ser honradas. São pessoas que merecem ser cuidadas e estimadas e não queremos que eles trabalhem constrangidos. Então é para paparicar, é para fazer as vontades. Não. Tratar com respeito. Agora sim termino com um exemplo pessoal. Uma coisa engraçada que aconteceu. Eu indo para a viagem ao Brasil, que depois oportunamente eu vou explicar o que é que se está a passar comigo, porque é que eu tenho estado a fazer tantas viagens ao estrangeiro e vou explicar o que é que está a acontecer e o que é que não está a acontecer. Vou já esclarecendo um assunto que eu percebi que, por uma pergunta que me fizeram que eu tenho para esclarecer. Não, eu não tenho planos de mudar-me para o estrangeiro. Eu não estou à procura de trabalho no estrangeiro. Está bem? Se acontecer que Deus me leve para trabalhar para o estrangeiro, seria uma surpresa até para mim. Bem, eu fui para efeitos de fazer um módulo de uma pós-graduação em ensino da palavra de Deus e também para estabelecer contactos e também para comprar livros. Eu trouxe quase 60 quilos em livros. A semana vocês já vão ver algumas das coisas que nós vamos aplicar isso. E aconteceu uma coisa na despedida muito engraçada. Há uma irmã desta igreja que disse assim, faz uma boa viagem, tu precisas de ser mimado. E eu, quando vi aquilo da voz daquela irmã, eu pensei, eu vou para pessoas que não me conhecem. Se eu tivesse que ser mimado, não era por estranhos. Pensei eu. Começou na provisão divina. Sem eu saber, alguém convidou-me para ir estar e fazer uma palestra para pastores, fazer uma palestra para adultos jovens, fazer uma escola dominical de toda a igreja junta e pregar num culto, numa viagem de 4 horas de carro. Essa pessoa tinha alugado um carro a gama mais baixa, que era o que ela poderia pagar. Chegou lá a locadora, como eles dizem, não havia aquele carro.
só havia disponível um carro 2 segmentos acima. Não era o a seguir, era mais um. E ele diz que a brincar, ele disse, olha, eu desta vez vou aceitar isto passa, mas a próxima eu não aceito, disse ele a brincar. Eu depois disse a ele, olha, o Deus que provê e cuida sabia que tu ias me convidar e que eu iria andar contigo e que as minhas costas não dão para levar porrada de certas suspensões. E andei num carro fofinho. A pessoa que me disse isso sabe, e eu quero lhe dizer a essa pessoa, sim, fui cuidado. Às vezes até mimado. E o que eu gostaria é que a Igreja da Sobreda crescesse na consciência de que aqueles que trabalham no Senhor para elas, e não estou a falar de mim também, morri e já não estou aqui. Estou a ensinar-vos a palavra de Deus. São pessoas que não devem ser desprezadas, devem ser cuidadas ativamente por vocês, e quando vocês virem alguém a fazer o contrário disto, tomem alguma atitude. A teologia e a prática de quem acredita nas coisas certas e na prática age da maneira certa. Porque eu acredito num Deus que provê e cuida. Eu faço a gestão das minhas finanças de uma certa maneira. Eu faço planos de uma certa maneira. E eu cuido dos outros que trabalham para Deus de uma certa maneira. Que Deus nos ajude. Eu espero que vocês tenham boas conversas nos grupos familiares, aqueles que estão a fazer isso, à volta disto. Nem que seja só 15 minutos antes de pegarem nos dons. Nem que seja só para ler aquelas passagens que eu vou mandar. Está bem? Podemos ficar em pé e orar? É para agradecer esse Deus que provê e cuida. Esse Deus que foi à frente de mim na minha viagem. Este Deus que está à frente de nós e que sabe as próximas etapas que a nossa Igreja da Sobreda irá viver, que eu ainda não sei, que nós ainda não sabemos. Esse Deus que nos dá a saúde com a qual nós podemos ganhar 20 euros, que a avó nos dá, 800 euros que temos de salário mínimo, ou abaixo disso, ou mais, 2.000, 3.000, 4.000. É o mesmo Deus que provê e que cuida. E que me ensina a gerir dinheiro de uma maneira que inclui cuidar dos necessitados e inclui cuidar da vida financeira da nossa igreja, planeando com antecedência, pensando, pondo de parte, sendo fiel, sendo disciplinado. É o Deus em quem eu tenho que pensar quando eu estou a planear passos futuros da minha vida, mesmo que seja a próxima semana, a minha agenda da manhã. Deus dá-nos a graça de crescermos nesta consciência. É se Deus quiser, se Deus permitir, se Deus nos der vida, saúde, se Deus nos der inteligência, discernimento, força. É este mesmo Deus que provê e cuida, que sabe que há aquele obreiro Timóteo que vai lá no meio das feras e que inspira o apóstolo Paulo a escrever: cuidem dele, respeitem-no, tratem-no bem. Ele vai a trabalho do Senhor. Deus, a minha oração é que esta comunidade recomece. E receba de ti outros valores, outros princípios mais bíblicos, mais próximos, e que a nossa prática seja reflexo das nossas convicções. Que não tenhamos convicções ali, mas depois a prática é aqui. Mas que as nossas convicções e a nossa prática se encontrem no aqui e no agora. E então, Deus, o desafio que vamos ter nos dias que vamos viver esta semana, queremos viver debaixo da Tua graça, da Tua provisão, do Teu cuidado. E lá onde vamos trabalhar, lá na vizinhança onde vamos estar, no trânsito onde vamos andar, nos transportes que vamos apanhar, dá-nos a graça de vivermos aquilo que acreditamos. É a minha oração em nome de Jesus. Não sei se há aniversários, Filomena? Ok, então, havendo aniversários, os irmãos que nos perdoem, nós vamos tratar na próxima semana. Estas datas são as datas da festa de Natal, aquela que nós fazemos mais
para a igreja evangelizar, é 17, a 24 há um culto de Natal, a 31 isto fica projetado. Irmãos, foi um privilégio imenso partilhar a palavra de Deus convosco. Boa semana.